Trabalho para Todos foi um projeto lançado em novembro de 2021 pela Comissão Vaticana Covid-19, atendendo à importância vital do trabalho no que respeita à promoção da dignidade humana e do desenvolvimento humano integral. Trabalho para Todos, incluindo migrantes e refugiados, é o título do boletim mensal fruto do trabalho conjunto entre a Comissão Vaticana e o Secretariado de Migrações, Migrantes e Refugiados, do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Eu convido a quem me ouve a recuar uns aninhos atrás àquela imagem que não nos sai da memória do Papa Francisco na Praça de São Pedro, completamente vazia, e ele a caminhar para um altar. E nesse trajeto nós sentimos que todo o mundo está incluído. Nós percebemos que ninguém está esquecido. E nós recordamos também do Papa Francisco como alguém que alia a palavra ao gesto. E, portanto, foi ele que criou esta Comissão Vaticana Covid-19 no sentido de preparar o futuro. Aquela experiência coletiva conduziu a repensar e a propor-nos um modelo. Partilho convosco aquilo que ele disse na audiência antes da formação desta comissão. Aspas. Estou pensando no que vem depois no futuro e nas consequências sociais e económicas. O futuro tem memória. Peço que preparem o futuro de duas maneiras: consciência e imaginação para superar o desafio que temos pela frente. Fim de citação. Para constituir esta comissão, diz-nos que é preciso um compromisso com um novo modelo de desenvolvimento assente em 4 pilares: a dignidade no trabalho e os empregos do futuro hoje, novas estruturas para o bem comum, a governança, paz e segurança no centro da solidariedade global e reequilibrar os sistemas e os ecossistemas sociais à luz da Covid-19. Foram criados 4 grupos de trabalho, um sobre a ecologia, outro sobre a economia, outro sobre a segurança e outro sobre a saúde. As migrações atravessam todos estes grupos de trabalho. Este repensar a sociedade, repensar a vida, repensar a relação entre povos, entre Estados e instituições, reafirmou a certeza de que sem incluir as periferias não conseguimos ter um mundo mais justo, não conseguimos viver em paz. As migrações enquanto fenómeno humano e os seus protagonistas neste contexto são uma pedra angular nesta transformação tão necessária. A inspiração para o que fazemos é bíblica e o magistério da Igreja ajuda-nos a atualizar a visão e o mandato missionário. Neste momento histórico que vivemos, em que são muitos os desafios, há também a oportunidade de fazermos algo pela nossa sociedade a médio e a longo prazo. E para isso, o primeiro desafio é o desafio de acreditar e responder a esta pergunta: que decisões precisamos de tomar hoje para que o futuro seja mais inclusivo e melhor para todos? Construir um futuro mais justo, no qual os seres humanos sejam colocados no centro, requer o abandono da visão atual do trabalho como meio de produção, devolvendo ao trabalho o seu verdadeiro lugar como um ato da pessoa. O trabalho é para as pessoas e não o contrário. E sob este aspecto, a doutrina social da Igreja reconhece tanto o dever de trabalhar no sentido em que este contribui para o desenvolvimento humano, como o direito ao trabalho para o sustento próprio ou familiar. Todos aqueles que estão desempregados correm o risco de ser relegados para a margem da sociedade.
E estes boletins ajudam-nos a perceber isto. Não só a centrarmos-nos na vulnerabilidade das pessoas migrantes e também nos desafios que têm ao confrontar-se com o mundo do trabalho. Percebemos na altura da pandemia como foi fácil excluir, como foi fácil desempregar as pessoas e também como houve setores em que houve a obrigatoriedade de trabalhar. E muitos destes setores foram sustentados pela população migrante. Ainda que numa base precária, ainda que numa base irregular, mas eles estiveram lá. E se não fossem eles, o mundo tinha mesmo parado. Também há um setor, e convido a ler estes boletins, porque há um destaque para o trabalho dos atores católicos e para as boas práticas em todo o mundo. E, portanto, podemos aprender uns com os outros. E a voz de Portugal também lá está. Aquilo que foi acontecendo no nosso país também está lá retratado. O caso de Odmira, o trabalho que os Claims fazem, o projeto Mind, promovido aqui em Portugal pela Caritas, em conjunto com outros setores da Igreja, também lá estão presentes. A voz da Rita sobre a economia do Francisco, a Rita Monteiro, também lá está presente. E, portanto, é possível fazer alguma coisa. Temos lá a voz do Papa, a posição da Santa Sé, as boas práticas, a missão evangélica, as reflexões sobre a exploração e o tráfico de seres humanos. Considerações finais, por favor. Relativamente à ecologia, aqui a escassez dos recursos e provocada que a imigração provoca e que são causa de imigração e que têm que nos ajudar a pensar em leis para resolver, para ajudar a reduzir a vulnerabilidade e o perigo da exploração. Relativamente à economia, aqui o desafio da economia informal também. Nas causas da economia, o escapar à pobreza, à fome, ao desemprego, também estão aqui presentes. A questão do tráfico também está presente e como somos chamados a combater o tráfico de seres humanos. Na questão da segurança, não só termos leis que funcionem, mas também os serviços acompanharem a implementação das leis mais humanas, para não alimentar a angústia da população migrante. A questão da discriminação e da desigualdade de tratamento entre os locais e os migrantes, o promover o acesso justo ao trabalho. No que diz respeito ao pilar da saúde, o lidar com o preconceito, o estigma e a discriminação. Promover as relações saudáveis, o reconhecimento das habilitações, porque temos que pensar na questão da saúde mental. Na questão das mulheres também, se para muitas é uma questão de emancipação, migrar é uma experiência de emancipação, foi esta a experiência de algumas mulheres portuguesas em França. Também temos a questão da relação mulher-maternidade, conciliação de horários e filhos. Há umas que lutam para ter os seus filhos no país de acolhimento, há as que lutam para ter um quarto em que aceite os seus filhos pequenos, as que lutam para encontrar um emprego compatível com os horários dos estabelecimentos escolares, lutar para não serem despedidas no caso de engravidarem ou adiarem a maternidade para não perder o emprego e, portanto, alguns fatores sociocomplicativos da integração. Para concluir, recordar que o grande desafio é como promover o encontro, como reconhecer e vencer o medo que existe de parte a parte, como escutar e ter compaixão, como é que é possível viver a catolicidade, reconhecer os migrantes como uma bênção, promover o diálogo interreligioso e ecuménico, cumprirmos a nossa missão evangelizadora e como colaborar com vista à cooperação. Tudo isto são desafios que estão em cima da mesa e que os cristãos são chamados a estar lá e a responder
recorrendo à sua fonte privilegiada. Obrigada.